Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um encontro de Direito Processual Civil. Mas antes de nós começarmos a nossa aula, antes de eu falar do tema que nós iremos tratar hoje, eu quero responder a nossa atividade da aula anterior. Na aula anterior, nós estávamos falando sobre as ações possessórias, falando sobre reintegração, falando sobre manutenção de posse, falando sobre as situações dos interditos. E aí eu deixei a pergunta para vocês responderem sobre a situação do Leonel e da esposa dele. Eu perguntei para vocês 3 perguntas em uma única atividade. Qual era a medida judicial para aquela situação problema? Perguntei qual era o foro competente e perguntei se cabia a situação de tutela, se caberia liminar naquela situação. Então, respondendo à atividade, a resposta naquela situação específica é de reintegração de posse. Então, a medida adequada para aquela situação, porque houve um esbulho, a gente fala então em reintegração de posse nos termos do artigo 560 e seguintes do Código de Processo Civil, no que diz respeito a procedimento especial de jurisdição contenciosa, porque ela acontece há menos de ano e dia, então, situações de força nova, e direito material lá do Código Civil, a partir do 1210. Isso no que diz respeito à primeira pergunta. Qual for o competente? Se eu estou me referindo a situações de coisa de bem imóvel, então, nós vamos seguir a regra do artigo 47, Código de Processo Civil, o local da situação da coisa. Então, o bem imóvel. Então, daí o foro competente. E, para finalizar, cabe tutela? Sim, cabe tutela nos moldes do 562. E a ideia desse pedido liminar, lembram-se da aula anterior, é para comprovar a legitimidade e as situações de posse. Então, a gente vincula o 562 do CPC somado ao 561, cujos elementos requisitos para comprovação para situações de ações possessórias. Então, comprovação da posse, a data que aconteceu o esbulho, e entre outros fatores, entre outros elementos ali elencados nos incisos. Tá bom? Respondida a atividade, vamos começar o nosso encontro de hoje. E hoje o tema é ações de família. Só que ações de família dentro das hipóteses de procedimento especial de jurisdição contenciosa. Então, quando a gente se referir a ações de divórcio, reconhecimento de solução de união estável, situações de separação judicial e ainda situações que envolvem guarda, que envolvem visitas, que envolvem filiação, desde que a situação seja contenciosa, desde que haja litígio, que haja ali um confronto entre as partes envolvidas, nós vamos adotar o procedimento especial contencioso previsto a partir do artigo 693 do Código de Processo Civil. É um procedimento especial, então é um pouquinho mais sumário, vamos dizer assim, um pouquinho, tem características especiais e, dentre elas, o que nos cabe mencionar aqui são os seguintes pontos. Então, primeira observação. Perceberam que eu falei separação judicial? Então, eu estou querendo dizer que o legislador do CPC de 2015, ele manteve essa regrinha de separação judicial. Então, havia na época uma certa preocupação e um certo tumulto por conta das situações de separação judicial e da emenda constitucional 66 de 2010, falando daquela situação de que se pode fazer o divórcio diretamente. Não tem mais aquelas etapas de primeiro separação para depois a ocorrência de divórcio. Mas o CPC manteve essa sistemática, até porque, já disse a vocês, as situações de separação não foram por conta da emenda constitucional supridas, extintas. Elas só deixaram cair um pouco no desuso. Hoje é mais comum a pessoa buscar, as partes buscarem o divórcio de forma direta, ao invés de buscarem a separação judicial. Mas o CPC ainda permite que esse procedimento seja feito. Então, ele não foi de todo extinto.
Pode acontecer de fazer separação judicial? Pode. O próprio CPC garante essas medidas judicial a partir do 693. Registraram? Segunda observação: os casos de filiação. Tomem cuidado. Aqui nós estamos falando de situações que envolvem a necessidade de um reconhecimento de filiação, porque o que a gente vai imaginar? Os alimentos, pensão alimentícia, cabe aqui no procedimento especial a partir do 693? Não. Para alimentos, para situações de pensão alimentícia, eu tenho uma lei específica. Não tenho a lei de alimentos, lei 5.478/68. Então, as situações que envolvem alimentos, pensão alimentícia, não serão tratadas aqui como procedimento especial contenciosa do CPC. Nós vamos nos voltar para o procedimento previsto lá na lei de alimentos. Mas tem exceção? Tem. Quando eu me refiro à lei de alimentos para tratar dessas situações, eu estou dizendo que há um reconhecimento de filiação. Eu sei quem é o pai, eu sei quem é a mãe, o responsável. Houve, o reconhecimento na certidão de nascimento da criança, por exemplo. Eu sei quem é. Então, por isso eu me socorro da lei especial lá dos artigos da lei de alimentos. Se eu não sei se há necessidade, por exemplo, de investigação de paternidade, aí sim eu posso adotar pelos critérios aqui de jurisdição especial contenciosa. Então, eu não sei ainda quem é o pai, o genitor. Eu estou com a ideia de fazer a investigação e com a investigação pleitear os alimentos. Aí a gente pode pensar nesse tipo de procedimento. Certo, turma? Isso para falar de situações que envolvem filiação, alimentos. Ainda tem uma outra observação no que diz respeito a esse tipo de medida. Perceberam que se eu estou falando, de situações que envolvem família, vocês já vão imaginar o seguinte: professora, vai envolver criança, vai envolver adolescente. Pode ser que sim. Quando a gente está falando de um fim de matrimônio, geralmente tem filhos. Então, ações de família. Mas se eu estou me referindo a situações específicas de criança e adolescente, que eu consigo visualizá-las lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, nós também não utilizamos o CPC. Nós vamos nos basear quanto ao procedimento previsto lá no ECA. Então, situações de instituição do poder familiar, situações de adoção, por exemplo, que nós estávamos estudando lá no ECA, o procedimento é lá no ECA, não é aqui no CPC. Tomem cuidado, tá bom? Lei especial, procedimento especial, ok? Fechou? Vamos falar do procedimento desse tipo de ações? Então, das ações de divórcio, reconhecimento de dissolução de união estável, alteração de regime de casamento, tomem cuidado também. Isso só vai ser de forma voluntária, contenciosa não acontece. Cuidado com a pegadinha de concurso, cuidado com a pegadinha de prova da OAB, tá? As situações de alteração de regime de bens do casamento, do matrimônio, acontecem de forma voluntária. Nós vamos estudar isso posteriormente, tá bom? Mais uma observação, tomem cuidado com isso, tá? Vamos usar o procedimento desse tipo de situação: divórcio, reconhecimento de dissolução de união estável, que é o que o artigo está dizendo, guarda, visitas e hipóteses de filiação, em que eu ainda não tenho esse reconhecimento da filiação e eu estou buscando, estou indo atrás buscar. Como que funciona? Alguns detalhezinhos só desse tipo de procedimento, que são diferentes, tá bom? Os esforços todos são voltados para a tentativa de consenso entre as partes. Então, o juízo sempre vai buscar a ideia de tentativa de acordo entre as partes. Essa a grande preocupação das ações de família, porque a ideia para o legislador do CPC é buscar a reconciliação, é buscar a compreensão, o entendimento entre as partes, ou se realmente for para dissolver essa união, que seja feita da forma mais harmônica
e equilibrada possível. Então, daí a ideia de voltar todos os seus esforços para a tentativa de resolução de forma consensual. Inclusive, pode haver nesse tipo de procedimento requerimento das próprias partes pedindo a suspensão do processo para tentativa de resolução de forma por meio da mediação extrajudicial, ou seja, até fora do judiciário, ou até mesmo por suspensão do processo para eles fazerem algum tipo de atendimento com uma equipe multidisciplinar, que também é garantido por conta desse tipo de procedimento especial. Então, o juiz ele vai poder se valer tanto das audiências de mediação e conciliação para tentar fazer acordo entre as partes, como há uma liberalidade do juiz buscar auxílio de outros profissionais fora do judiciário, então assistentes sociais, psicólogos, terapeutas, no intuito aqui de resgatar ou de tentar amenizar o mais equilibrado possível todos os pontos que estão em confronto entre as partes. Então, a gente está falando de guarda, às vezes tentar para que as partes consigam, da melhor forma, estipular a guarda, a visita, né? Então, dentro desses critérios, sempre pensando nesses pontos. Uma outra característica desse tipo de procedimento é no que diz respeito à citação. Aqui tem diferença do procedimento comum. Tomem bastante cuidado. Aqui, quando eu me refiro ao tipo de citação das ações de família, o prazo é de 15 dias. Então, citação pode acontecer até 15 dias antes da realização da audiência de tentativa de acordo, de mediação ou de conciliação. É diferente do que a gente estudou lá no procedimento comum, que a citação deve acontecer até 20 dias antes da realização da audiência. Então, aqui houve redução do prazo de 15 dias. E um outro detalhe, o mandado de citação, ele não vai vir acompanhado de cópia da petição inicial. Por quê? Explico. A ideia não é tentar acordo entre as partes. Então, o mandado não vai vir acompanhado de cópia, que a gente chamava de contrafé na época dos processos físicos, tá? Para que a parte não fique mais revoltada, né? Não fique já desde já sabendo, tomando conhecimento de tudo que será discutido, né? A ideia é não deixar ele previamente, né, antecipadamente sabendo de qual a real situação do processo, para que ele chegue na audiência de tentativa de acordo, de certa forma, desarmado. Porque se a gente já fica sabendo tudo que a pessoa está querendo, pleiteando na petição inicial, o que ele vai fazer? Ele vai se armar, ele vai tentar se defender ao máximo. Qual a probabilidade dele chegar num acordo naquela tentativa de audiência? São poucas as possibilidades. Porque já vai estar fechado, já vai estar armado para não fechar acordo. Principalmente se ainda existe questões emocionais envolvidas, psicológicas envolvidas. Então, às vezes, só de pirraça, o sujeito não vai tentar um acordo na audiência, porque ele já está sabendo o que a pessoa está querendo em termos do divórcio, em termos de partilha de bens, como a questão de guarda. Então, ele já vai querer chegar lá discutindo, não vai aberto para uma possível tentativa de acordo. Então, daí a razão pela qual se evita, né, a demonstração desde já de todo o problema, de todo o confronto que ele vai suportar e vai enfrentar quando chegar lá na audiência. Aí você está falando, mas não vai ser possível contraditório então, porque ele não está sabendo do que está acontecendo, ele vai ter surpresa na hora da audiência. Não, pessoal, se o sujeito quiser tomar conhecimento, a ele vai ser conferido uma senha do processo para ele poder consultar caso ele queira, né? Então, não fica de todo prejudicado e, assim, proibido de visualizar os autos. Só não vai vir acompanhado de cópia dessa petição inicial, porque o intuito é que ele chegue desarmado na audiência, para que ele tente um acordo na audiência, que ele venha desarmado para a audiência, né? No sentido desarmado no sentido de
sem saber exatamente e sem se preparar previamente para um possível mais discussão, para mais problemas dentro desse processo, tá bom? Além disso, um outro detalhe. Após essa audiência, se não as partes não chegarem no acordo, tá? Aliás, nada impede que seja marcada uma nova audiência, caso as partes concordem, né? Estamos quase chegando no acordo, vamos marcar uma nova audiência. Ou fizemos um acordo parcial, vamos marcar uma nova data para a gente conversar a respeito da visita. Resolver uma guarda, mas a visita eu quero discutir depois. Então, pode ser marcada uma nova audiência, também é possível. Mas, se não fizer acordo de forma alguma, aí sim a gente segue o processo com procedimento comum. O procedimento especial termina e encerra nesse ponto. Então, vai abrir a possibilidade para ele apresentar defesa no prazo de 15 dias e assim o processo segue como procedimento comum. Fase de instrução, decisão, possível recurso. Então, a parte especial é só nesse ponto, é só nesse aspecto. E ainda um outro detalhe. Vocês vão me perguntar assim, professor, o Ministério Público tem que intervir, tem que acompanhar esses casos porque envolve família? Não necessariamente, pessoal. De acordo com o artigo 178 do Código de Processo Civil, o Ministério Público só vai intervir se tiver interesse de incapaz. Então, se envolver interesse de incapaz, há necessidade do Ministério Público intervir. O simples fato da ação ser de família, ser um divórcio, por exemplo, um divórcio que não tem filhos, é só marido e mulher, por exemplo, não há necessidade, se não tem interesse de incapaz envolvido, do Ministério Público intervir, do Ministério Público acompanhar. Tudo bem? E assim encerramos as nossas ações que envolvem um procedimento de jurisdição especial contenciosa. Tudo bem, turma? Tudo certinho? Então, encerro esse bloco de vídeo, porque no nosso próximo encontro nós vamos começar a falar sobre os procedimentos especiais de jurisdição voluntária, tá bom? Dúvidas me mandem, peço que respondam à atividade e me encaminhem na data de hoje. Até lá!